Graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Nós estamos hoje no 29º dia de estudo do livro Metanoia e hoje o tema, o título da nossa aula, do nosso áudio, do nosso estudo é Cobiça, a psicologia do pecado, parte 1. Não é sem finalidade que um dos 10 mandamentos se refira ao nosso pensamento. Êxodo 20, verso 17 diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A cobiça é uma atividade da mente. É o desejo de ter alguma coisa que está fora da vontade de Deus. Deus disse, não cobiçarás. Foi este mandamento que deu convicção ao coração de Paulo de Tarso. Paulo tinha sempre o orgulho de ter vivido uma vida exteriormente respeitável. Nunca tinha cometido nenhum dos pecados mais terríveis. Porém, quando o significado do 10º mandamento se tornou claro na sua mente, ele então percebe que os pensamentos malignos são tão pecaminosos como tantos atos imorais. Ao analisar os pensamentos, Paulo ficou tão profundamente convicto do seu pecado que escreveu aos Romanos, capítulo 7, do verso 7, a parte B, até o verso 11. O texto diz assim: Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então, como surge e funciona o pecado? Bom, é importante, antes de responder, dizer que o pecado, ele nasce no nosso pensamento. Tiago faz-nos olhar incisivamente para a psicologia do pecado quando diz, Tiago capítulo 1, do verso 13 ao 15, diz assim esse texto: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios pensamentos errados, quando esta o atrai e seduz, ou seja, quando a cobiça o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui então nós podemos ver que Tiago faz uma comparação do pecado com o ciclo da vida humana. Tiago diz que primeiro nós temos a concepção, depois o bebê nasce, então cresce até a maturidade e depois morre. O pecado, segundo o ensino de Tiago, é semelhante a isso. Primeiro é concebido na mente humana. Passado algum tempo, acontece o ato. Depois o ato torna-se habitual e finalmente leva à morte. Fica muito claro que se pensarmos tempo suficiente no pecado, mais cedo ou mais tarde acabamos por cometê-lo. Tal como diz o antigo provérbio, o velho provérbio: semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. O Senhor Jesus, no seu ministério, realçou profundamente a importância dos pensamentos. Um dia, chamou um grupo de judeus para esclarecer este assunto. Eles eram minuciosos em relação ao exterior de uma pessoa, mas indiferentes quanto ao seu interior. Debaixo da lei de Moisés, sempre lhes tinha sido ensinado que seriam contaminados se comessem carne de porco, coelho, mariscos e etc.
E a verdade é que tais alimentos tornavam o homem cerimonialmente impuro durante a dispensação da lei. Agora, Jesus declarava o fim dessa dispensação, anunciando que a comida já não contaminava, mas os pensamentos malignos ainda poderiam contaminar. Em Marcos capítulo 7, do verso 14 ao 23, nós podemos ler: Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E, assim, considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Aqui fica claro que os pensamentos pecaminosos que permeiam a mente, eles de fato são esse fator de prejuízo, constituem esse veneno que nos mata interiormente e faz com que posteriormente o que é, no primeiro momento, um pensamento se transforme numa ação. Pensamentos pecaminosos que permeiam a mente, enquanto estamos conscientes, serão transformados em ações. Assim, precisamos interromper os desejos tentadores que vêm à mente espontaneamente. Qualquer pensamento ou desejo maligno, quer seja provocado ou não, é corrupto e necessita ser julgado e purificado pelo sangue de Cristo. É impossível viver neste mundo sem ser constantemente corrompido pela mídia mundana, conversas sujas, músicas profanas e outras formas indesejadas de poluição mental. Mas o remédio é reconhecer imediatamente o pensamento como sendo impuro e rejeitá-lo instantaneamente, expulsando-o. Jesus realçou a gravidade dos pensamentos malignos no Sermão do Monte, quando ele disse, Mateus capítulo 5, verso 21, 22 e verso 27 e 28. Jesus disse: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então veja, a lei dizia: não matarás, mas Jesus disse: não pense em matar. Por quê? Porque se não pensarmos nisso, nunca o faremos. A lei dizia: não adulterarás, mas Jesus disse: não olhem para uma mulher com concupiscência no coração, com intenção impura. E por que Jesus disse dessa forma? Porque primeiramente o ato é premeditado, é pensado, e posteriormente, se não for interrompido na mente, será concretizado, será manifestado do ponto de vista físico. Se afastarmos a concupiscência das nossas mentes, nunca teremos de nos arrepender de pecados cometidos, porque o pecado será aniquilado ainda no seu estado embrionário. O apóstolo João repetiu os mesmos princípios na sua epístola. 1 João capítulo 3, verso 15. Esse texto diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Parece um pouco extremo dizer que o ódio é crime,
Mas devemos lembrar que os dois estão interligados como o desejo e a concretização, a causa e o efeito. O ódio é crime, como eu mencionei agora há pouco, em estado embrionário. É o pecado do assassinato em seu estado embrionário. Se não houver maldade ou ira descontrolada, não haverá crime. Assim, por hoje, nós vamos ficando por aqui, crendo que Deus está renovando a nossa mente e nos ensinando a pensar como Ele pensa. Que Deus te abençoe e te agracie sempre em nome de Jesus. Tchau, tchau.